Oi, gente, tudo bem? Nesta semana em Contigo Sim, Ângela vê Álvaro se casando com Samantha na igreja. Álvaro revela a Samantha que Ângela foi sua namorada. Mirtes cai da escada. E não acaba por aí. Fulgêncio mata Gabino e tenta abusar de Adela. Saiba disso e mais a partir de agora, no resumo semanal, de 6 a 10 de maio. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Hipócrita, Aníbal vai ao hospital e leva flores para a esposa de Júlio, dizendo que sente muito pelo que aconteceu com ele. A esposa de Júlio diz que ele sofreu um traumatismo craniano e que levará um tempo para ele se recuperar. Aníbal diz que ele estar vivo é um milagre e que acredita que ele não teria a mesma sorte 2 vezes. Ele aconselha que ela faça o marido dela se afastar da família Santilana. Aníbal ameaça a mulher de Júlio e ela fica assustada. Álvaro instrui Dário para administrar os negócios enquanto ele estiver em lua de mel com Samantha. Álvaro diz a Dário que quando voltar da lua de mel, vai convencer Ângela a estudar longe e que para Samantha dará a desculpa que sempre terá que viajar por negócios. Ele diz que vai prometer a Ângela construir um hospital em Real do Mar. Sandro acusa Mirta de ter uma amante e pergunta se ela pensa que ele é um idiota por não se dar conta que ela tem vários. Mirta diz que ele está louco e que não tem nenhum amante. Através da internet, Aníbal descobre que Álvaro irá se casar com Samantha Vega e liga para Yolanda para lhe contar. Ângela está na universidade assistindo a aula de Ugarte, porém seu celular toca. Ugarte ordena que ela desligue o telefone, que aquela seja a última vez que acontece e que naquela universidade as aulas se respeitam. Yolanda pede que Ângela se comunique com ela com urgência. Enquanto isso, Álvaro já está na frente da igreja aguardando Samantha. Yolanda liga para ele e pergunta por que não foi convidada para o casamento. Ela diz estar ciente que ele irá se casar com Samantha Vega e que Ângela vai saber de tudo. Álvaro tenta subornar Yolanda, mas ela garante que vai desmascará-lo para Ângela. Ele fica muito tenso com as ameaças de Yolanda e Samantha chega à igreja. Leonardo ouve a briga entre seus pais, enquanto Sandro continua acusando a esposa de traí-lo. Sandro diz a Mirta que quer se divorciar dela e que lhe deixe em paz. Durante a discussão, Sandro acaba jogando Mirta da escada. Leonardo fica tenso e Sandro perplexo pelo acidente. Ângela diz a Edier que gostou muito de conhecê-lo e se despedem. Yolanda vai até a universidade e diz a Ângela que ela precisa ir com ela. Começa a cerimônia de casamento de Álvaro e Samantha. Enquanto isso, Ângela está a caminho da igreja com Yolanda. Álvaro e Samantha se casam pelo religioso. Ângela chega à igreja e tem uma terrível decepção ao ver Álvaro saindo casado com outra mulher. Beatriz começa a passar mal no casamento. Do outro lado da rua, Ângela grita e diz a Álvaro: "Não, Álvaro, você é meu marido." Álvaro avista Ângela e fica muito sem graça. Mirta agoniza enquanto sua perna sangra. Sandro chama uma ambulância. Leonardo tenta ajudar a mãe. Ângela tenta invadir o casamento de Álvaro e Samantha, mas é contida pelos seguranças. Samantha se dá conta de Ângela e pergunta a Álvaro quem é aquela mulher. Álvaro nega conhecer Ângela. Beatriz passa muito mal e acaba vomitando sangue no vestido de noiva da filha. Geraldo coloca Beatriz dentro da igreja e Samantha sente nojo pela condição da mãe. Álvaro aproveita a distração por conta de Beatriz e vai até o carro onde Ângela está. Ângela reclama pelo engano de Álvaro e ele pede que ela se tranquilize. Ela exige saber quem é a outra mulher e Álvaro diz que fez tudo aquilo por eles. Ângela enfrenta o marido, diz que ele lhe destroçou e lhe dá uma bofetada. Dário chega por trás de Ângela e lhe aplica um sedante. Ângela desmaia, Álvaro a coloca dentro do carro e ela e Yolanda são levadas dali. Samantha quer saber quem é a mulher que chegou gritando em seu casamento. Oscar diz a ela que Beatriz já está melhor. Álvaro diz a Samantha que acredita que a mulher que gritou no casamento é uma demente mental. Perla diz a Samantha que ela deve se acalmar e aproveitar o casamento. Beatriz estranha por Leonardo, Mirta e Sandro não terem chegado ao casamento de sua filha. Geraldo diz que Leonardo ligou para ele
e disse que Mirta caiu e que não poderão ir ao casamento. Samantha e Álvaro selam seu compromisso no civil. Yolanda e Aníbal ficam muito felizes porque, enfim, Ângela será livre e poderão explorá-la como quiser. Yolanda diz a Aníbal que aqueles desgraçados doparam Ângela e que agora estão ali na pensão. Depois, Yolanda olha para Ângela e diz que falta muito ainda para ela sofrer. Dário diz a Álvaro que deu um sedante muito forte para Ângela, que ela não acordará naquele dia, mas que a bomba já explodiu. Ele diz que ele poderia terminar na cadeia por bigamia. Os seguranças mentem a Geraldo dizendo que não sabem quem era aquela mulher que apareceu gritando no casamento de Samantha. Luz vai à pensão e conversa com Yolanda. Yolanda diz que Ângela está dormindo e que viu Álvaro se casando com outra mulher. Ângela delira, diz que Álvaro é seu marido, mas que lhe enganou. Ela reage e começa a chorar e sofrer muito pelo engano de Álvaro. Yolanda diz à Luz que ela terá que apoiar Ângela. O médico informa Leonardo e Sandro que a cirurgia de Mirta foi bem, porém encontraram coágulos em uma de suas artérias. Ele diz que há risco de que Mirta tenha embolia trombose. Luz vai ao quarto de Ângela e mostra para ela que Álvaro se casou com Samantha Vega, filha de seus patrões. Ângela fica surpresa e diz que então Samantha é filha dos donos do consórcio hospitalar Vega. Oscar diz a Samantha que um dos fotógrafos do casamento ligou para ele para dizer que conseguiu tirar uma foto da mulher que gritou durante a cerimônia. Samantha vê a foto e diz a Oscar que conhece aquela mulher. Ângela diz à Luz que Álvaro é um desgraçado e não sabe o que vai fazer. Luz diz que ela precisa se levantar e não deixar se abalar por aquilo. Um médico diz a Adela que é melhor ela levar Gabino a um hospital. Gabino diz a Adela que não vai melhorar, que Deus encheu sua vida quando ela chegou e pede perdão. Adela não entende as palavras de Gabino e ele pede perdão por ocultá-la do mundo. Adela diz a Gabino que tinha outra família, uma filha. Ângela vai à delegacia e denuncia Álvaro por bigamia. Adela implora que Gabino revele o segredo que tanto quer lhe dizer. Gabino delira e desmaia. Ângela diz ao delegado que vai tentar conversar com o padre Marcos de Real do Mar para lhe enviar pelo correio sua ata de casamento. A advogada Nancy e Luz dão todo o apoio para Ângela. Samantha diz a Oscar que aquilo é estranho, que conhece aquela mulher, mas não se lembra de onde. Oscar diz que aquilo deve ser algo sem importância e pede que ela se esqueça disso. Álvaro e Samantha saem em lua de mel. Ângela liga para o padre Marcos e pede que ele envie a documentação pelo correio para ela. Ela diz à Luz que aquele é o pior dia de sua vida e jamais imaginou que Álvaro pudesse lhe fazer isso. Ângela diz que agora está tudo explicado, do porquê Álvaro não queria que os vissem juntos e a trouxe para aquela pensão. Leonardo se recorda com nostalgia seu romance com Alma, sua ex-namorada. Ângela sofre muito ao ver fotos de Álvaro com ela e se recordar de quando se conheceram. Sandro diz a Leonardo que ele está cansado. Leonardo diz que vai para casa e trazer algumas roupas para eles, pois não podem ficar com aquelas. Depois, Leonardo vai ver Ângela na pensão e lhe traz um café. Ângela desaba no choro com Léo, mas não conta sobre a bigamia de Álvaro. Léo diz que certamente ela está sofrendo por seu marido, mas ela tem seus ombros para chorar e pede que tome aquele café. Ângela deita sob os ombros de Leonardo enquanto ele conta sobre a briga de seus pais. Mais tarde, Álvaro liga para Ângela enquanto está em sua lua de mel, mas ela não atende. Ângela vai à igreja e pergunta à Virgem por que ela está lhe dando provas tão difíceis. Ela diz que sabe o que deve fazer, mas não tem forças para sair à frente, porque se sente fraca e sozinha. Álvaro manda um áudio para Ângela dizendo que a ama e que sente medo de perdê-la. Samantha chega no quarto e pergunta a Álvaro com quem ele estava falando. Ângela visualiza a mensagem de Álvaro, mas decide bloquear o número do safado. Álvaro diz a Samantha que estava revisando uns números e arquivos de voz. Samantha fica desconfiada e percebe Álvaro tenso. Álvaro diz que são apenas pressões de trabalho.
Samantha diz que vai fazer ele esquecer as pressões do trabalho e os dois vão para a cama. Enquanto está com Samantha, Álvaro não para de pensar em Ângela. Samantha fica chateada por Álvaro não reagir na lua de mel e pergunta se ele está assim pela mulher que apareceu na igreja. Álvaro, cínico, diz que nem se lembrava disso. Samantha mostra uma foto de Ângela para Álvaro e questiona quem ela é. Álvaro nega conhecer aquela mulher retundantemente, mas Samantha tem certeza que ele tem alguma ligação com ela. Beatriz sente muito frio e pede que Geraldo fique ali com ela e lhe abrace. Geraldo dá todo o seu apoio para a esposa enquanto ela passa por aquele difícil momento. Samantha dá uma volta pelo hotel na praia e conhece um homem, que a paquera. Samantha diz ao homem que seu marido deixa ela muito abandonada. Já Álvaro só fica olhando fotos com Ângela e diz a si mesmo: o único bom que você conseguiu na vida, você deixou ir, imbecil. Abel vai à escola buscar Guilherme e vê que ele está com um olho roxo. Guilherme diz que brigou na escola porque um de seus colegas debochou dele e que acabou sendo expulso dali. O médico diz a Mirta que a cirurgia dela saiu tudo bem, porém tiveram que remover uma veia importante porque a ferida se infectou. Ele diz que se os antibióticos não responderem adequadamente nela, correm o risco de ter uma necrose. Samantha se recorda que conheceu Ângela no hospital, quando ela derrubou o café nela. Ângela vai à mansão Vega e diz à empregada que precisa falar com os patrões dela para dizer algo sobre o homem que se casou com Samantha. Ela diz que quem fala é Ângela Gutierrez, a esposa legítima de Álvaro Vilas Lobo. A empregada diz a Ângela que seus patrões não estão em casa, porque a senhora Beatriz ficou mal e o senhor Geraldo a levou ao hospital. Paulo e Luz chegam ali e Ângela diz a eles que os Vegas também devem saber que Álvaro está os enganando. Paulo diz que o senhor Geraldo e a senhora Beatriz são boas pessoas e que certamente Álvaro também os enganou. Samantha liga para Oscar e diz que conheceu a mulher da igreja no hospital, um dia quando ela lhe derrubou o café. Ela diz que tem certeza que Álvaro conhece aquela mulher e pede que Oscar investigue tudo. Depois, Samantha trai Álvaro e vai para a cama com outro homem. Álvaro estranha por não encontrar Samantha na praia e pergunta a um vendedor se viu aquela mulher com vestido branco. O vendedor diz que viu ela conversando com um homem, mas não se deu conta de quando saíram. Luz e Paulo contam a Ângela que Beatriz tem câncer. Ângela se sensibiliza pela situação de Beatriz e decide não dizer nada para ela e nem para Geraldo sobre Álvaro, por enquanto. O Dr. Ugarte informa Beatriz e Geraldo que o câncer fez metástase e já estão em toda a corrente sanguínea e nos ossos dela. Beatriz pergunta ao Ugarte quanto tempo lhe resta de vida. Ugarte diz que alguns meses e talvez um pouco mais, dependendo do avanço do câncer. Beatriz fica muito abalada e Geraldo tenta ser forte para apoiá-la. Sandro é informado que pode perder sua casa caso não pague suas dívidas. Perla ouve a conversa de Sandro e descobre que querem embargar a casa dele. Sandro conta a Perla que teve uma briga muito forte com Mirta e que ela caiu da escada por acidente. Ele diz que ouviu Mirta falando com seu amante e que tem certeza que ela lhe engana. Sandro pede que Perla não diga nada a Leonardo do que conversaram. Depois, Sandro toma café com Perla e diz que conversar com ela sente que de alguma forma está traindo Mirta. Perla diz que de certa forma ele tem feito isso, pedindo que os dois voltassem a ficar juntos, mas que isso não irá acontecer. Sandro diz a Perla que o amor que eles tiveram no passado era tão profundo que ainda existe algo muito forte que nem os anos conseguiram matar. Perla diz que os anos não mataram, e sim ele quando lhe deixou por Mirta. Ângela sente tonturas. Muito abalado, Geraldo conversa com Leonardo e conta sobre a grave situação de saúde de Beatriz. Durante uma aula de anatomia, Ângela quase desmaia, mas Edier a ajuda. Os dois saem da sala e Ângela conta a Edier sobre o engano de seu marido. Leonardo chega ali e pergunta a Ângela como ela está. Edier diz que ela está mais mal do que bem, porque quase desmaiou na aula de anatomia. Ângela se sente mal novamente e acaba desmaiando nos braços de Leonardo. Dário e Álvaro se falam por telefone e ele pergunta de Ângela.
Dário diz que ela ainda não apareceu no hospital, mas que não deve demorar a ir lá e pergunta o que ele pensa em fazer. Álvaro diz que fará controles de danos e que Ângela tem que perdoá-lo. Dário diz que é melhor ele tentar salvar o casamento com Samantha, porque com Ângela tem certeza que ele já perdeu. Álvaro garante que terá Ângela e o dinheiro de Samantha. Ângela reage e Leonardo está ali com ela. Leonardo diz que Edier lhe disse que ela está assim porque algo aconteceu com seu marido. Ângela diz que sente muita vergonha. Samantha e o homem da praia estão juntos depois de terem se envolvido. Ângela diz a Léo que descobriu seu marido se casando com outra mulher. Ela diz que foi muito burra e não sabe como não percebeu que seu marido estava lhe enganando. Leonardo pede que ela não diga isso, e o que aquele homem fez não tem nome. Ângela diz que a mulher que seu marido se casou é milionária e se chama Samantha Vega. Leonardo fica chocado e diz a Ângela que conhece Samantha e sua família. Ele diz que conhece Álvaro e que já faz meses que ele e Samantha estão juntos. Ângela diz que se sente paralisada e machucada. Leonardo diz a Ângela que ela vai sair à frente, pois ela é uma guerreira e vai vencer. Os dois se abraçam. Mais tarde, Aníbal liga para Ângela. Diz que sabe que ela tem estado muito mal, mas que precisa dela naquela noite. Mesmo sofrendo, Ângela aceita ir trabalhar. Leonardo estranha o compromisso de trabalho de Ângela naquele horário da noite. Samantha volta ao quarto do hotel e Álvaro pergunta onde ela estava. Samantha diz que estava por aí, e como ele não lhe dá explicações, ela também não deve lhe explicar nada. Ela diz que não acredita que ele não saiba nada sobre a mulher da igreja e que já tinha visto ela no hospital. Samantha encurrala Álvaro e exige que ele confesse de uma vez a verdade. Adela diz a Fulgêncio que está muito mal por Gabino. Fulgêncio aproveita a situação da comadre para abraçá-la e passar a mão por seu corpo. Adela percebe as segundas intenções de Fulgêncio. Luz e Félix se encontram e ele pergunta o que ela está disposta para ver Guilherme feliz. Luz diz que faria qualquer coisa por seu filho. Félix diz que está disposto a pagar toda a operação e reabilitação do filho, que depois disso desaparecerá da vida deles, em troca que ela passe uma noite com ele. Leonardo leva a Ângela até a pensão. Quando ela está saindo do carro, Aníbal passa ali e pede que ela entre. Leonardo observa tudo e estranha. Álvaro revela a Samantha que sim, conhece aquela mulher que apareceu na igreja. Samantha tem um surto, diz que sabia e começa a bater nele, chamando-o de mentiroso. Álvaro diz que aquela mulher se chama Ângela Gutierrez e foi sua namorada. Samantha fica mais perturbada e começa a quebrar as coisas. Álvaro diz que Ângela está louca, que eles ficaram um tempo, mas ela ficou obcecada por ele. Samantha exige saber se Álvaro prometeu algo a Ângela. Álvaro nega, diz que percebeu que Ângela não estava bem da cabeça e que por isso terminou com ela. Ele diz que ela foi ao hospital e ameaçou fazer um escândalo depois dele ter dito que eles não tinham mais nada. Luz não aceita a proposta de Félix e diz que prefere cair morta na rua do que passar uma noite com ele. Álvaro diz a Samantha que conheceu Ângela há meses antes dela e que não quer perdê-la por aquilo. Samantha se acalma e Álvaro lhe diz que jamais imaginou que Ângela fosse aparecer na igreja. Samantha diz que espera que ele tenha dito toda a verdade, porque ela não irá passar um ridículo público outra vez. Álvaro diz a Samantha que o vendedor da praia lhe disse que ela estava conversando com outro homem. Pergunta quem era e se ela ficou com ele. Samantha se faz de ofendida e manda Álvaro sair do quarto. Ângela fica pronta para sua sessão de fotos com Aníbal. Depois, o homem que ficou com Samantha leva seu amigo até ela e diz que ele também quer se divertir com ela. Samantha fica desesperada e grita por Álvaro. Álvaro aparece e ele e os homens trocam socos. Depois, Álvaro tranquiliza Samantha e a leva para o quarto. Ângela começa a tirar fotos para Aníbal, toda maquiada e vestida. Um dos homens de Aníbal aparece para fazer a sessão de fotos junto a Ângela. Ângela fica muito incomodada pela situação. Aníbal agradece o esforço de Ângela, mas ela diz que aquela é a última vez que trabalha ali. Yolanda e Aníbal veem as fotos de Ângela e ela diz que com aquelas fotos irão vender muito. Álvaro e Samantha se reconciliam.
No dia seguinte, Ângela conversa com a advogada Nancy para iniciar os trâmites de divórcio com Álvaro. Ângela assina os papéis para iniciar o processo. Fulgêncio diz a Adela que já conseguiu o táxi para levar Gabino ao hospital, mas que só irão lhe emprestar mais tarde. Adela pergunta como irá pagar tudo aquilo. Fulgêncio diz que dará todo o apoio para ela e que caso Gabino morra, ela terá ele. Adela pede que Fulgêncio não lhe ofenda e que ela nunca deu motivos para ele ficar com aquelas insinuações. Fulgêncio, hipócrita, diz que ela entendeu mal e que só estava falando como amigo. Oscar diz a Samantha que na internet se fala muito da mãe dela, o que gera compaixão tanto com Beatriz, tanto com ela. Samantha diz a Oscar que vai mandar fotos para ele, dela e de Álvaro felizes na lua de mel e pede que ele as publique. Cruel, a cara de tamanco, pede que Oscar também publique algo se solidarizando com sua mãe, para que as pessoas pensem que eles se importam com ela. Ângela descobre que Álvaro e Samantha já estão juntos há 5 meses. Ela também fica sabendo que Álvaro tinha um bom cargo no hospital e que ganhava muito bem. Geraldo tenta animar Beatriz, mas ela está desconcertada por sua condição. Ele garante à esposa que eles ganharão aquela batalha, mas ela diz que não tem como ganhar o que já está perdido. Ângela aproveita que está no hospital para visitar Mirta e levar umas flores para ela. Mirta questiona quem ela é. Ângela responde que é aluna de Leonardo e que ele lhe ajudou a ingressar na faculdade. Mirta diz que Leonardo é um bom homem e não se parece nada com Sandro. Ângela se coloca à disposição de Mirta e diz que é enfermeira. Ângela ajuda Mirta a se acomodar. Leonardo chega ali e vê Ângela ajudando sua mãe. Depois, ele fica contente por ela ter conseguido tranquilizar Mirta. Luz tenta interceder por Guilherme na escola para que a diretora o aceite novamente. A diretora diz que o outro garoto que bateu em Guilherme confessou que bateu nele por ele ser diferente. Ela aceita Guilherme de volta à escola e o menino agradece. Leonardo diz a Ângela que sua mãe é impossível. Ângela diz que ela está sentindo dor. Léo diz que nunca viu alguém acalmar sua mãe daquele modo e que vai por isso lhe dar um café. Mais tarde, Leonardo pergunta como Ângela está se sentindo. Ângela diz que é inacreditável o que Álvaro fez e que ele deve estar em um paraíso com Samantha. Ela diz que talvez não é suficiente, já Samantha é dona de todo aquele hospital. Léo pede que ela não pense nisso e não se culpe pelo que aquele idiota fez. Ângela diz que o que mais sente raiva é que mesmo Álvaro tendo feito o que fez, ainda o ama. Leonardo diz que ela não pode se sentir culpada por sentir sentimentos por ele e que podem seguir apaixonados por pessoas que lhes machucaram. Ângela pergunta se com ele aconteceu algo parecido. Leonardo diz que ela se chamava Alma e que esses dias viu uma foto dela. Leonardo e Ângela dizem um ao outro que vão se esquecer de Alma e Álvaro. Nesse momento, Alma surpreende Leonardo ao enviar uma mensagem para ele. Fulgêncio diz a Gabino que sente muito, mas que ele já não tem remédio. Fulgêncio asfixia Gabino. Alguns agentes da polícia vão à casa de Geraldo e dizem que tem uma ordem contra Álvaro Villa-Lobos, para que ele esclareça sua provável responsabilidade pelo crime de bigamia em contra de Ângela Gutierrez. Adela surpreende Fulgêncio asfixiando Gabino e se dá conta que ele o assassinou. Fulgêncio diz que não é isso que ela está pensando e Adela sofre pela morte do marido. Adela grita para Fulgêncio, o chamando de maldito assassino, e tenta agredi-lo. Fulgêncio ameaça tirar a vida de Adela se ela contar algo. O nojento tenta beijá-la, mas ela lhe morde, dá um chute nas partes baixas e escapa da cabana. Geraldo diz aos agentes que conhece Álvaro e que o que estão lhe dizendo é uma tremenda estupidez. O agente diz que estão apenas procurando Álvaro para preencher uma ordem jurídica. Geraldo vê a ordem, fica surpreso e diz que Álvaro não está na cidade. Beatriz vê os agentes saindo de sua casa e pergunta a Geraldo o que eles querem. Leonardo diz a Ângela que essa é a primeira vez que Alma escreve para ele depois que terminaram. Ele conta que Alma e sua mãe eram muito próximas. Geraldo conta a Beatriz sobre a ordem judicial contra Álvaro. Ele garante que se aquilo for verdade, Álvaro pagará caro. Fulgêncio persegue Adela pela mata.
Na cafeteria, Sandro encontra Leonardo com Ângela e ele os apresenta. Sandro diz a Ângela que então é ela quem está roubando o sono de seu filho. Ângela fica surpresa e Leonardo olha para o pai, lhe repreendendo por sua indiscrição. Ângela diz a Sandro que quem tira o sono de Léo é a Alma e não ela. Geraldo liga para Samantha e pede que ela coloque o telefone em viva voz. Beatriz diz à filha que eles sentem muito por incomodá-los na lua de mel, mas que é importante. Geraldo tenta falar com Samantha, mas o sinal é cortado. Ele então envia uma mensagem para a filha, pedindo que ela volte ao México, pois as autoridades esteve ali procurando Álvaro, pois há uma denúncia contra ele por parte de Ângela Gutierrez. Samantha mostra a mensagem para Álvaro e exige uma explicação. Álvaro garante à esposa que não sabe o que Ângela quer com aquela denúncia. Os dois vão ao quarto do hotel arrumar as malas e ele deseja evitar um escândalo. Samantha ameaça Álvaro e diz que se ele não for no avião com ela, pode se dar como despedido dela. Fulgêncio encontra Adela na mata e tenta abusar dela. Adela consegue pegar uma garrafa de vidro, acerta Fulgêncio e foge. Abalado, Leonardo diz a Ângela que sua mãe não está respondendo ao tratamento. Ângela se entristece ao saber que não são boas as notícias sobre Mirtha e abraça Léo para apoiá-lo.